Olá pessoal, tudo bem? Então no último vídeo a gente falou sobre métodos de aumentar a resistência em materiais metálicos ditos monofásicos. E a gente viu que todos esses métodos eles são baseados em um princípio relativamente simples, que é barrar ou restringir ou dificultar o movimento de discordâncias. Dentre os métodos que a gente viu, estão três aqui citados, né? Um é diminuir o tamanho de grão. Na hora que a gente diminui o tamanho de grão, a gente gera mais contorno de grão, que são barreiras para a movimentação de discordância. Outro é colocar impurezas em forma de solução sólida, que formam ligações químicas na ponta de discordância e restringe a movimentação delas. E a terceira forma foi o encruamento. O encruamento é a deformação plástica que a gente submete o material que vai aumentar drasticamente a densidade de discordâncias lá dentro do metal, e esse aumento de densidade de discordâncias, esse excesso de discordâncias lá dentro, acaba restringindo a movimentação delas. E essa restrição acaba aumentando a resistência mecânica, né? Então, falando um pouquinho mais sobre o encruamento, né? Eu sei que a gente viu isso no último vídeo, mas é importante a gente entender bem o que está acontecendo. Então, o encruamento é proveniente de uma deformação plástica que a gente coloca lá no material e aumenta essa densidade de discordâncias pontual, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um esquema do que estaria acontecendo a hora que a gente está deformando plasticamente a peça. As discordâncias elas vão se acumulando, vão se emaranhando, é um termo que a gente utiliza na parte de ciências materiais, próximo ao contorno de grão. A gente sabe que esse contorno de grão também é uma barreira para a movimentação das discordâncias. E à medida que a gente vai aumentando aí o grau de encruamento na peça, o grau de trabalho a fio, a densidade de discordâncias vai aumentando e observem que elas vão se posicionando próximo a esse contorno de grão. Então há esse emaranhamento de discordâncias próximo ao contorno de grão, travando a movimentação delas, né? Em termos de propriedades mecânicas, o encruamento também traz uma modificação significativa. Então aqui, por exemplo, tem um gráfico de tensão-deformação obtido via ensaio de tração de uma peça que não foi encruada, zero trabalho a frio, né? 4% encruada e 24% encruada. O que a gente consegue notar facilmente? A gente consegue notar que a tensão de escoamento ela aumenta com o nível de encruamento, a tensão máxima também aumenta e a ductilidade cai, né? Então o material acaba se tornando mais frágil, só que mais resistente, né? Então esse é o principal efeito em termos de propriedades mecânicas do encruamento. Interessante também salientar aqui que não há nenhuma modificação de composição química de material aqui em verde e de material em vermelho. É exatamente o mesmo material, só que a forma que ele foi trabalhado previamente acabou dando um comportamento mecânico bem diferente antes e depois do encruamento, né? O encruamento, muitas vezes, ele é bem-vindo quando a gente quer alcançar uma propriedade de melhorar a resistência, melhorar a dureza do material. Entretanto, muitas vezes que a gente ainda quer trabalhar na peça, quer processar a peça, esse aumento de resistência acaba só dificultando o nosso processamento. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma chapa de um material metálico e eu passei por uma laminadora. Então, diminuí a espessura dessa chapa. Aí, de repente, eu notei que a minha espessura de chapa ainda não é o que eu quero. Eu vou passar por outra laminadora, só que essa peça agora já está encruada, então a resistência mecânica dela é maior. Então, o meu maquinário vai ter que ter uma potência maior para conseguir deformar ela novamente. Então, nessas situações, trabalhar com uma peça que já está encruada é complicado, porque além de ser mais resistente, essa peça é mais frágil, então ela pode trincar com mais facilidade. Então, muitas vezes, durante o processamento, a gente causa um encruamento da peça devido a uma deformação plástica que a gente teve que fazer para processar, para conseguir obter um determinado componente. Mas esse encruamento não vai facilitar em termos de prosseguimento do nosso processamento. Então, há alguma maneira de, depois de a gente causar uma deformação plástica na peça, a gente recuperar as propriedades originais do material, a gente recuperar as características de microestrutura, densidade de discordâncias iniciais do que o material tinha antes de ser submetido a essa deformação plástica, esse encruamento? Sim, a resposta é que sim. A gente tem uma forma de conseguir recuperar isso através de um tratamento térmico de recozimento. A força motriz para esse processo acontecer, esse tratamento térmico acontecer, é o acúmulo de energia interna proveniente das discordâncias que foram geradas no encruamento, então tem que ter encruado a peça para conseguir fazer o recozimento, e a temperatura, né? Então a gente vai colocar a temperatura
Nessa peça que, juntamente com a energia acumulada dentro do material, vai proporcionar o tratamento térmico de recozimento. E o tratamento térmico de recozimento ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa é recuperação, a segunda etapa é recristalização e a terceira etapa é crescimento de grão. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que acontece com o material em cada uma dessas etapas depois do encroamento, né? Se a gente for fazer um recozimento. Beleza?